Aleluia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor está nos proporcionando essa noite. Nós não somos merecedores, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Nós estamos aqui diante do Pai, testemunhando ao Filho essa obra maravilhosa que o Senhor fez, o Senhor tem feito, o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor. Irmãos, nós gostaríamos de dar sequência a esse momento de celebração, né? Como as irmãs testemunharam, os irmãos testemunharam, tem muita história, são 50 anos, não é isso? Então não se faz ou não produz 50 anos em algumas horas, porque são experiências que vão acompanhando, não é isso? E uma coisa, irmãos, nós não podemos esquecer, o que move, né? Ou seja, o que nos faz, ou o que faz alguém ser fiel ao Senhor, é uma visão. E quando os irmãos começaram a abordar, e as irmãs, desde o ano 1968, quando foi o primeiro contato, onde o irmão Dong saiu de São Paulo, tudo que eu vou abordar um pouco aqui agora, irmãos, está nesse livro, tá? Resiliência. Depois vocês podem conhecer mais um pouco daquilo que as irmãs compartilharam. A página 86, página 113, página 131, tem um relato da história da igreja em Belo Horizonte. Então, em 68, irmãos, o nosso amado irmão Dong, ele saiu de São Paulo para ter comunhão com um grupo de irmãos chineses que ainda moravam e viviam aqui a igreja na cidade de Belo Horizonte. Foi o primeiro contato. E nós já testemunhamos isso. Por isso que nós devemos ser fiéis e perseverantes. Se nós formos fiéis e perseverantes até a volta do Senhor, um dia o Senhor irá honrar cada um de nós. O Senhor irá falar: servo bom, fiel e prudente, entra no gozo do teu Senhor. Então o nosso amado irmão Dong, ele decidiu, né? Ele decidiu vir para Belo Horizonte para ter comunhão com esse grupo de irmãos que ainda é pequeno, um grupo de irmãos só chineses, porque ele queria que a obra do Senhor se expandisse também aqui no estado de Minas Gerais, como já estava expandindo em São Paulo, Ribeirão Preto e algumas cidades. E o desespero era tão grande de alcançar famílias. Então o nosso amado irmão Dong, ele veio, mas primeira vez, irmãos, não aceitaram. Segunda vez, irmão Dong desceu na rodoviária de Belo Horizonte. Os irmãos já estavam com a passagem para o próximo horário do ônibus, para ele retornar para São Paulo, porque não queria comunhão. Aí você pode pensar que tudo acabou, né? Nada acabou, irmãos. Nosso amado irmão Dong ali, já acho que ele tinha cerca de 55 anos, sendo fiel ao Senhor, orando forte, e colocando ainda a igreja em São Paulo a orar forte pelas igrejas e principalmente por esse grupo de irmãos. Aí avançou mais a comunhão. Por isso que nós devemos ser fiéis ao Senhor. Avançou mais a comunhão, e no ano de 69 teve a primeira reunião do Partido Pão, junto, né, alguns irmãos de São Paulo com os irmãos que moravam aqui em Belo Horizonte, a sua quase totalidade de irmãos chineses. Aí iniciou-se, há 50 anos atrás, o estabelecimento da mesa do Senhor na cidade de Belo Horizonte, na base da unidade. Obrigado, Senhor!
E nós estamos aqui, irmãos. E nós estamos aqui. Já pensou se o nosso amado irmão Dong recuasse? Já pensou se o nosso amado irmão Dong não desse mais um passo e orasse ali ao Senhor: Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor. O Senhor me chamou para poder levar o evangelho do reino a toda a terra habitada. Começou-se, irmãos, algo maravilhoso nessa cidade, como as irmãs ali deram testemunho, ali ano de 71, 72, nos anos 80, como a Gracinha falou, o nosso amado irmão Reinaldo foi introduzido em 84, não é isso, Delfonso? 78, isso. Aí muitos irmãos, é porque não dá para testemunhar. São muitos, Erlando está ali, Delfonso, todos têm uma história, né? Tem história dos anos 60 e pouco, 70, 80, 90, não é isso? Quem foi introduzido ou recebeu o Senhor nos anos 80, diga um forte amém. Vamos lá, levanta então, diga amém. Amém. Quem recebeu o Senhor nos anos 90, levanta e diga amém. No ano 2000, aleluia. E de 2010 até agora, irmãos, 2019, levanta e diga amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Então tem que arder em nós esse sentimento, irmãos, de um comprometimento com aquilo que Deus nos deu. Nós devemos ser fiéis ao Senhor também. Como o nosso amado irmão Reinaldo, que nós não temos palavra como expressar tamanha gratidão. Quantas comunhões, não é isso? Quanto apacentamento, quanto encorajamento, quantas orações, visitas, sendo fiel ao Senhor, para que a obra do Senhor em Belo Horizonte e também na região 6, Minas e Espírito Santo, pudesse avançar. E mês a mês sendo fiel ao Senhor. Alguns podem até perguntar: por que depois de 50 anos vocês estão inaugurando o local de reuniões com capacidade para 1.500 irmãos? Hoje, contando com as crianças, nós temos 627 irmãos reunindo. Mais de 200 irmãos já migraram para várias cidades. Alguns até mesmo já dormiram no Senhor, né? Mas tem uma obra de avanço na cidade de Belo Horizonte. E não foi uma nem duas. O nosso amado irmão Braga lembrou para nós na reunião administrativa. Quantas vezes, irmãos, a igreja em Belo Horizonte tinha um saldo para poder aplicar nos próprios locais de reuniões, ou até mesmo adquirir o local de reuniões, como nós tínhamos um desejo de adquirir ali no São Francisco, depois tínhamos desejo de adquirir no Ipiranga, e o Senhor nunca permitiu. Aí tinha um caixa, mas aí vinha uma necessidade da obra nacional. O Reinaldo não titubeava, irmãos, e os irmãos responsáveis e apoiadores era um consentimento dele, porque era um consentimento do apóstolo. Aí a igreja em Belo Horizonte dispunha deste dinheiro e ofertava para a obra. Aí surgia uma outra necessidade, como o expolivro. Aí levantava-se um montante e também ofertava para a obra. Depois tinha um montante, aí tinha que suprir o SEAP. Ó Senhor Jesus! Às vezes era a obra nacional, às vezes era a obra da região, mas em nenhum momento sequer, irmãos, os irmãos responsáveis, juntamente com o nosso irmão Reinaldo, deixou de aplicar o princípio que Atos fala, me parece que é Atos 27, melhor é dar do que receber. Foi um princípio aplicado e nós precisamos aprender até hoje, e temos aprendido ao longo dos anos. Melhor é dar do que receber. Resultado, irmãos, faltou alguma coisa? Nós chegamos a abrir 13 locais de reuniões para podermos alcançar famílias na cidade de Belo Horizonte. Reduzimos para podermos economizar, para concluirmos parte deste local de reuniões,
E na semana passada, pela misericórdia do Senhor, nós fizemos a nossa pré-inauguração. Tinha aqui 1.289 irmãos da igreja e da micro-região. Irmãos, um local de reuniões para 1.500 irmãos, onde você faz parte, tem o seu grão de areia, tem o seu sentimento, tem a sua oração. Tem ou não tem, irmãos? Oh, obrigado, Senhor. Quantas lágrimas, irmãos, quantas orações. Porque quando nós nos colocamos para fazer a obra do Senhor, o nosso coração vai junto. Você oferta não o seu dinheiro, você oferta o seu coração. E Deus fez, tem feito e vai continuar fazendo, irmãos. Em 2027 nós queremos fazer também o cinquentenário, desde quando houve a primeira conferência com o nosso irmão Dong, em 77. Foi o primeiro lugar, irmãos, que o irmão Dong falou conferência em toda a terra. Foi na cidade de Belo Horizonte, da qual você reúne e mora. A primeira vez que Deus usou alguém para falar o falar profético. Aqui, alguns países da América do Sul já falavam, mas no Brasil, começou em Belo Horizonte, irmãos. Os irmãos vão apresentar daqui a pouco, né? Você estava lá, né, Erlandes? Está ali, ó, Erlandes, levanta, Erlandes. Ali, irmãos, ó. Aleluia! Já estou começando a atrapalhar a surpresa, né? Irmãos, olha só, o irmão está ali, a esposa, seus filhos. É a pura misericórdia de Deus. Um grupo de irmãos ouvindo o falar profético de Deus. E o irmão Samuel Mar, na época, encorajou o irmão Dong, vai. Os irmãos te convidaram, fala a palavra. Deixa Deus fluir através de você. E Deus falou 1, 2, 3, irmãos. Quantas conferências nós participamos. Em frente ali, o local de reuniões na avenida, na João Galberto, né, filho? Naquela escola, irmãos. Com Helena Pena. Irmãos, quantas palavras e quanto mover Deus não acelerou. Se você ler aqui, você verá um testemunho do irmão Miguel Mar, que quando Deus começou a falar em Belo Horizonte, algo forte aconteceu na obra do Senhor. Isso é motivo de alegria para nós, irmãos. Nós não temos capacidade, não temos o que nos orgulhar, mas é a pura misericórdia do Senhor tem feito você e eu permanecer até hoje na vida da igreja. Oh, Senhor Jesus. E ali, irmãos, as igrejas começaram a avançar em todo o estado de Minas Gerais. Depois foi para algumas cidades, depois Contagem, Vila Velha. E aí a obra do Senhor se expandiu em toda a região 6. Hoje nós temos 4.253 irmãos, reunindo em todo o estado de Minas e Espírito Santo, que compõe a região 6. São 118 igrejas. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor. Irmãos, eu vou ter que deixar aqui um pouco o sentimento escrito, né? E só falar mais um pouco o sentimento mesmo, por causa do tempo, tá? Fiquem tranquilos que depois nós vamos ter ainda salgadinhos. Foi só a entrada que vocês comeram, tá? Permaneça firme aí, tá? Daqui a pouco chega. Então, irmãos, um dos sentimentos dessa noite é, primeiro, Lamentações capítulo 3, se eu estiver errado vocês vão me corrigindo, versículo 21, fala aqui, o que fala esse versículo? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, como a Beth testemunhou, nós já passamos muitos momentos, irmãos, de alegria, de vitórias, de derrotas, decepções, tanto na vida da igreja quanto no nosso trabalho ou familiar. Nós já passamos por tudo isso. Irmãos, por isso que é bom demais ter a vida de Deus.
você passa por vários intempéries, situações, às vezes tem traumas fortes, mas aí quando você se volta ao Senhor, tudo se resolve, irmãos. Uma das palavras que o nosso irmão Dong dormiu no Senhor, um pouco antes de dormir, ele citou, né, está aqui em chinês, me parece que é a palavra, eu não lembro mais, é I, né? I, em chinês. Ele baseou, irmãos, em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí isso aqui retrata bem a experiência dele, irmãos. O que é o significado no hebraico? Não sucumbe, se cair ou se caiu, né? Aí mesmo, levante e prossiga, não fique se lamentando. Ah, eu gostava daqueles anos iniciais da vida da igreja, eu gostava daquele grupo familiar de 1991, eu gostava daquele serviço de adolescentes, ah, eu gostava do NAP, não é isso? Muitas histórias, né? Irmãos, é ali mesmo, né? Nós precisamos levantar, erguer os nossos olhos e avançar. Se cair, a si mesmo se levante e prossiga. Se tem vitória, não se orgulha. Se fracassa, se arrependa. Não desanime e avança. Se fracassa, se arrependa, não desanime e avance. Foi uma das últimas palavras que o nosso irmão Dong falou, irmãos, de encorajamento, porque ele viu isso. Quantas vezes acusado, quantas decepções, não é isso? Mas nós não podemos parar, irmãos. O Senhor avança. A roda de Ezequiel começou a atuar no dia que você converteu no Senhor. Aí você entrou para dentro desse zigue-zaguear de Deus que Ezequiel fala. Ora para lá, ora para cá, ora para ali, ora para o alto, ora para baixo. Mas você está dentro, irmãos. Talvez alguns itens do mover atual do Senhor você não conseguiu participar. Você não conseguiu participar do CEAP, Bucafé e outros eventos dos anos 70, 80, 90, 2000, mas não tem problema, irmãos. Está tudo dentro da economia de Deus. Oh, Senhor Jesus! Nós devemos avançar, não podemos parar. Um encorajamento do nosso irmão Dong, sempre avançar, esquecer das coisas que para trás ficam e avançar. Eu não vou dar tempo de ler, irmãos, mas eu vou ter que ler pelo menos um versículo que a nossa irmã, alguma delas já citou aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia, vamos lendo, invocando, ó Senhor Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Olha só, irmãos, se você ler o capítulo 6, o 5, o 6, o contexto do 7, no capítulo 7, o versículo 2, fala que sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Eu vou resumir, irmãos, não vou ler mais versículo. Vocês conhecem essa passagem, e você precisa renovar o seu sentimento de gratidão ao Senhor. Amanhã à noite nós queremos continuar a festa no andar de baixo. A reunião não será pela manhã, será à noite às 18h30, e nós queremos continuar ouvindo alguns testemunhos
Nós sentimos que essa noite, né, algo está brotando e jorrando de nós. Quantas memórias, não é isso? Quantas situações, irmãos. Olha só a situação aqui do povo de Israel, 20 anos parados, a arca ali, irmãos, e 20 anos, sem se mover. Perdeu-se uma geração toda, desde quando ficou parado. Aquelas mães que estavam com suas crianças no ventre, que nasceram naquele ano, 20 anos sem saber a importância da arca do Senhor e do testemunho do Senhor naquela época. As crianças naquela época que estavam com seus 5, 7 anos, passaram-se 20 anos sem ouvir falar. Os adolescentes e os jovens, 20 anos é muito tempo. Aí não tem outra maneira. O que ocorreu? Entrou idolatria, adorações a outros ídolos. Mas aí Deus levantou Samuel com um coração forte e convicto, vendo que aquela condição não poderia mais permanecer. Não podemos perder nenhuma geração, irmãos. 20 anos aqui, quantos não foram embora? Aqueles que tinham 40 já estavam com 60, perderam as suas forças. Aqueles que tinham 20 foram para 40 anos. E aqueles que nasceram naquela época nunca tinham ouvido, sabiam sobre invocar o nome do Senhor. Uma geração toda, mas aí Deus é cheio de misericórdia e falou, essa situação, e Samuel falou, não pode continuar. Samuel falou, vamos levantar e conclamar o povo e clamar ao Senhor. O que eles fizeram, irmãos? Um arrependimento profundo. Abriram mão dos ídolos, julgaram tudo fora para ter um novo começo com o Senhor. E ainda eles falaram, Samuel, continue rogando por nós. Eu não ia ler, né? Vou ler. Senhor Jesus, olha só, irmãos, capítulo 7, o versículo 7 diz assim: quando pois os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados, não, versículo 5, disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós. Aí o versículo 8, então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Irmãos, é importante nós orarmos uns pelos outros. Samuel disse que ia rogar, o povo disse, Samuel, continue a clamar por nós. Nós estamos com medo dos filisteus, já fomos derrotados, mas aí Samuel, irmãos, com um coração forte, rogou ao Senhor, e todo o povo se posicionou, e não precisaram, e não fizeram nada, o Senhor fez todas as coisas. O versículo 12, o versículo 10, enquanto Samuel oferecia o holocausto, olha só, irmãos, enquanto nós buscamos a Deus, enquanto nós oramos, enquanto nós lemos a palavra, intercedemos uns pelos outros, quando Samuel estava oferecendo o holocausto, servindo a Deus, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas aí alguém entrou em cena, irmãos, mas trovejou o Senhor aquele dia, com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Irmãos, o Senhor trovejou, e os salvou, e os livrou dos filisteus. Por isso que Samuel, com um coração muito grato ao Senhor, ele falou, a partir deste momento nós temos um memorial. Aí tomou ali, né, aquele lugar e disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmão, se você tem 5 anos de vida da igreja, você precisa ter esse coração todos os dias, até aqui nos ajudou o Senhor. Se você tem 10 anos de vida da igreja, até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, eu já estou com 31 anos vivendo a vida da igreja, até aqui nos ajudou o Senhor. É um memorial, irmãos.
Samuel falou: nós não podemos deixar passar esse momento tão nobre. E ali ele colocou e falou. Por que falou Ebenezer? Porque o significado é pedra de apoio ou pedra de ajuda. Quem ajudou o povo de Israel a ficar livre dos filisteus, se não fosse essa pedra de ajuda ou essa pedra de apoio? Quem tem te ajudado, irmãos, a viver a vida da igreja todos esses anos, se não for o nosso Ebenezer, que Coríntios fala que é a nossa pedra espiritual, que conduzia o povo de Israel e tem conduzido o seu povo até hoje. Obrigado, Senhor, porque essa pedra é Cristo. Essa pedra é Cristo. Irmãos, quando você acorda pela manhã para viver numa era tão caída, viver a vida familiar hoje, irmãos, tão difícil, mas nós temos uma pedra de apoio que nos ajuda todos os dias. A igreja é sua pedra de apoio, o seu grupo familiar é sua pedra de apoio, essa reunião é sua pedra de apoio, porque tudo é Cristo. Você não tem esse sentimento de gratidão, irmãos? Quem tem nos ajudado a permanecer firmes? Muitos não conseguiram, irmãos. E não adianta nós ficarmos olhando para um lado ou para o outro, questionando esse ou questionando aquele. Como sempre temos falado, Deus é fiel para com aquele que permanece. Permanece onde, irmãos? Na razão? Na vida da alma? No questionamento? Na tristeza? Na falta de perdão? Nas decepções? Não, é aquele que permanece no Espírito, invocando o nome do Senhor e vivendo a vida da igreja de uma maneira muito simples. Oh Senhor Jesus! Irmãos, nós estamos agora já findando o ano de 2019. Quantas coisas aconteceram esse ano, irmãos? Quantos milagres nós experimentamos esse ano, das quais, irmãos, nunca havíamos experimentado em nenhuma época nossa. Nós estamos vivendo, irmãos, os nossos melhores dias de vida cristã. Nós estamos vivendo os nossos melhores dias de leitura da Bíblia. A Bíblia está saltando do papel branco aqui com a letra preta para dentro de nós. Nós estamos desfrutando a vida familiar da qual nós nunca havíamos desfrutado antes, irmãos. Quantas experiências o Senhor está nos dando, milagres ocorrendo. Só o fato de eu e você estarmos aqui essa noite, fazendo essa festa, comemorando o cinquentenário do primeiro partir do pão, irmãos, isso é um milagre. Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é o nosso sentimento, irmãos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Oh Senhor, muito obrigado. Vamos colocar de pé, irmãos. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos juntos, irmãos, invocar o nome do Senhor. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nessa noite nós voltamos o nosso ser tripartido ao Senhor e declaramos que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito pertencem a Ti. Tantos anos estamos vivendo a vida cristã e todo o nosso ser tripartido é para servir ao Senhor. Nós já deixamos o mundo muito longe, já abandonamos a religião e hoje estamos assentados juntamente com o Senhor nos lugares celestiais. A nossa pátria é eterna. Nós temos um grande desafio de negar a nós mesmos para poder reinar com o Senhor. Senhor, esse é o nosso sentimento esta noite. Senhor, permita-nos ficarmos vivos até a Tua volta.
Senhor, mas ficarmos vivos trabalhados, aperfeiçoados. Senhor, nos aperfeiçoa um pouco mais, Senhor. Insiste mais um pouco com cada um de nós. Senhor, tenha um pouco mais de paciência conosco. Oh, Senhor Jesus, nessa noite nos derramamos ao Senhor. Tanto tempo o Senhor tem investido em nós. Esse é o momento, Senhor, de nos levantarmos como um exército e dizer ao Senhor que nós amamos o Senhor. Apesar das nossas falhas, nós amamos o Senhor. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. O Senhor tem nos ajudado todos os dias. Oh, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Jesus é o Senhor.